dia, a graça e a paz de Jesus Cristo seja mais uma vez com a sua vida, sua casa, sua família, nesse dia todo especial. Eu quero compartilhar uma palavra que se encontra aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas no lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Que o Espírito Santo possa ministrar ao meu e ao seu coração através desta palavra. Queridos, eu quero deixar como tema desta mensagem o homem de Deus diante dos conflitos da vida. O homem de Deus diante dos conflitos da vida. O texto nos apresenta uma passagem aqui no livro dos Reis, onde o rei da Síria, como disse o texto, ele se levanta contra o rei de Israel, contra a nação de Israel, e se coloca então numa condição de guerra, de conflito, de batalha, e tentando, segundo o conselho que tomou com os seus oficiais, como o texto mesmo diz, ele arma então uma estratégia, ele arma uma emboscada para o rei de Israel, e isso não foi nenhuma nem duas vezes, como o texto diz, que o rei de Israel acabou se livrando várias vezes. Mas Eliseu, o profeta Eliseu, o homem de Deus, que se encontrava em Israel, ele teve da parte de Deus a visão do que estaria acontecendo. E ele então toma a iniciativa de avisar o rei de Israel, para que o rei de Israel não fosse a determinados lugares onde o rei da Síria havia feito emboscadas, armadilhas, para então pegar desprevenido o povo de Israel. E é sobre esse aspecto que eu quero trabalhar com você. O primeiro aspecto dessa mensagem que nós vamos abordar hoje é justamente esse. Quem é o homem de Deus diante dos conflitos da vida? É aquele cuja visão está acima das circunstâncias visíveis, humanamente falando. É alguém que consegue enxergar além. É alguém que se torna, por consequência, um solucionador de problemas. Porque o texto vai nos dizer que o rei de Israel não sabia o que estava acontecendo. Era uma situação que não era conhecida, era desconhecida ao rei de Israel e também a toda a nação de Israel. Mas pelo fato de haver ali um homem de Deus, todas as artimanhas, os projetos que o rei da Síria intentou contra Israel foram fracassados. Por quê? Porque Eliseu, da parte de Deus, tinha uma visão. Deus avisava Eliseu. Eliseu conseguia enxergar além do que os olhos naturais poderiam ver. E é exatamente isso que nós vemos nas pessoas que verdadeiramente procuram ter uma vida com Deus. São pessoas que, pelo fato de estarem ligadas a Deus, de estarem conectadas com Deus, de estarem o tempo todo atentos àquilo que está acontecendo, mas principalmente à voz de Deus, acabam sendo pessoas que se encontram à frente da situação que vive, conseguem enxergar para além do momento em que estão vivendo. É exatamente isso, querido, que Deus espera de mim e de você. Quando nós falamos em conflitos, é como se nós estivéssemos falando da pauta do nosso dia a dia. Nós temos conflitos de ordem interna, nós temos conflitos de ordem externa, nós temos situações adversas pelas quais nós passamos, nós temos questões conosco mesmo, nós temos questões com circunstâncias e muitas vezes até com pessoas. E como resolver isso?
como solucionar isso, como ter uma resposta adequada a isso. Hoje eu conversava com uma pessoa e Deus me deu a oportunidade de trazer um conselho a essa pessoa, diante de um conflito que ela se encontrava. E foi exatamente essa direção que Deus nos deu, dizendo: olha, ouça a voz de Deus, procure entender o que Deus quer que você faça nesse momento, porque existe uma possibilidade de Deus dizer: olha, você só vai orar e você só vai interceder por isso. Mas Deus pode dizer: olha, você vai ter que intervir, como aconteceu com Eliseu. Mas aí existe o momento, existe a forma, existe o tempo, existe o modo de fazermos isso. E se nós não estivermos conectados com Deus, nós seremos pegos de surpresa em muitas circunstâncias da nossa vida. E é interessante que quando Jesus, no Evangelho de João, ele está ministrando aos seus discípulos, e ele diz para eles: olha, existem algumas coisas que eu preciso dizer para vocês, mas eu não posso dizer porque vocês ainda não estão prontos para ouvir. Mas ele diz algo interessante, ele diz assim: quando o Espírito Santo vier, quando o Espírito da verdade vier, ele vai conduzir vocês a toda a verdade e vai fazer vocês saber das coisas que hão de acontecer. Olha o que Jesus está dizendo, que o Espírito Santo, ele fala comigo e com você, nos avisando, de antemão nos dando conhecimento acerca das coisas que hão de acontecer. Então, se nós estivermos conectados com Deus, se nós estivermos com a nossa audição aguçada, se nós estivermos atentos àquilo que Deus está ministrando, não somente para a nossa vida, mas para a vida daqueles que estão ao nosso redor, como aconteceu com Eliseu. Eliseu foi alguém que trouxe salvação e livramento para uma nação. Por conta da sua intimidade, do seu relacionamento com Deus, no momento do conflito, este homem teve uma direção clara de Deus. E aí, eu quero fazer um parênteses aqui, para me colocar agora do outro lado, na posição do rei de Israel, e trazer uma reflexão rápida para mim e para você. Quem são as pessoas que nos aconselham? Quem são as pessoas que ministram sobre a nossa vida? Quem são essas pessoas? Qual é a essência da vida dessas pessoas que estão ministrando verdades para a nossa vida? Quem nós ouvimos? E aí o fato de o rei de Israel ter sido prudente e reconhecer em Eliseu um homem de Deus e dar ouvidos a Eliseu, o texto diz que ele se livrou, não foi nenhuma nem duas vezes. Ou seja, constantemente Deus revelava a Eliseu. Constantemente Deus mostrava para Eliseu, no tempo do conflito, no momento da guerra, da batalha, Eliseu tinha uma direção clara de Deus e comunicava ao rei de Israel. E pelo fato do rei de Israel dar ouvidos à voz de um homem de Deus, e eu quero me dirigir a você, talvez você tenha ouvido o conselho de alguém, talvez você tenha pedido conselho para alguém, e talvez o que você ouviu não foi o que você queria ouvir. Mas pelo fato de essa pessoa ser alguém de Deus, considere o que essa pessoa está te dizendo. Considere o conselho que você recebeu. E se você tem uma decisão séria para tomar, se você tem um conflito na sua vida, e precisa de uma direção e não sabe o que fazer, procure alguém de Deus, alguém que você sabe que está conectado com Deus, que é alguém cuja vida é respaldada por um testemunho, por uma prática condizente com aquilo que fala. E você terá uma direção clara de Deus. Você terá uma direção clara de Deus para esse momento da sua vida. É exatamente isso que Deus está dizendo para mim e para você. Deus sempre coloca alguém do meu lado e do seu lado para dizer: olha, esse é o caminho que você deve trilhar. Esse é o caminho que você deve seguir. Olha, não vá por esse caminho. Não faça isso. Caso contrário, você pode cair numa armadilha. Querido, quero orar com você nesse momento para que o Espírito Santo de Deus possa revelar a nós, nesse momento, qual é a direção que nós precisamos tomar. Qual é a decisão que talvez você tenha que tomar nesse momento. Qual é o cuidado que você tem que ter no direcionamento da sua vida. Onde você tem colocado os seus pés. E que o Espírito Santo possa falar poderosamente ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra, pela tua mensagem, pela direção que o teu Espírito nos traz.
por essa mensagem que nos faz entender, ó Deus, que se nós estivermos conectados contigo, se nós estivermos atentos à voz do teu Espírito, nós jamais seremos pegos de surpresa, nós jamais cairemos em uma armadilha, nós jamais sucumbiremos, ó Deus, diante dos conflitos da nossa vida. Senhor, eu sei que não só eu, mas muitos, ou a totalidade daqueles que ouvem esta mensagem, enfrentam e passam por conflitos na sua vida e talvez tenham uma decisão a tomar. E estão receosos de uma direção. Senhor, em nome de Jesus, talvez seja o teu Espírito dizendo, olha, se você não tem paz para tomar essa decisão, não faça isso. Pai, em nome de Cristo, que o teu Espírito possa revelar, esclarecer qual o caminho a ser seguido e que esta pessoa, diante desse conflito, possa enxergar além do que os seus olhos naturais estão vendo, a fim de que o teu nome, acima de todas as coisas, venha a ser mais uma vez glorificado. Em nome de Jesus que oramos e nós te agradecemos. Amém. Querido, mais uma vez, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo encontro.